Estamos começando mais uma edição do Motor 1 Podcast e hoje você vai tirar todas as suas dúvidas sobre uma marca aí que já começou a bagunçar, né, a concorrência com modelos, digamos, disruptivos. Chamando a atenção? Causou um frisson com lançamentos recentes, Olha só. preços competitivos aqui no mercado brasileiro. Então, eu aqui, né, deixa eu me apresentar, Fábio Trindade, ao meu lado Diogo de Oliveira. Fala, pessoal. Avançando o sinal. E hoje vamos falar aqui com a alta direção. São eles que mandam, gente. Eles que mandam, eles que mandam. Eles é que assinam o documento lá e falam, ó, pode fazer. Da GAC. Luiz Fernando Guidorzi, CMO. Está correto o seu cargo? É isso? Seja muito bem-vindo. Pode ser. Chefe de Muito marketing, obrigado. diretor de marketing. E Léo Lucax, diretor de engenharia e manufatura da GAC. Então aqui, ó, vai escapar nada. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Prazer estar aqui. Estar aqui com a gente. Diogo. Eu tô agradecido aí da presença de vocês também. A GAC, ela vem encorpando, né? Ela chegou ano passado, lançou um monte de carro, mas ainda não era muito conhecida. Agora ela já está com uma operação mais estabelecida, tem carros que estão fazendo sucesso, né? O GS4 continua vendendo muito bem. E esse mês a gente teve, esse mês de março, né? Teve o lançamento do GS3, que era um carro bastante esperado, né? Aqui no Brasil. E esse carro teve alguns pontos que chamaram a atenção, né? Acho que o preço, inegavelmente, foi um ponto de destaque, né? Realmente fez um barulho na ocasião do lançamento. E a GAC cumpriu a promessa de trazer um carro a combustão, né? Enquanto a gente realmente via praticamente todas as marcas chinesas mirando na eletrificação, com híbridos e elétricos. Agora que passou alguns dias aí, umas 2, 3 semanas do lançamento e inclusive acabou a pré-venda, vendeu tudo. Tá no caminho. O que você pode contar pra gente aí? Ó, a pré-venda foi o seguinte, só para relembrar. A gente teve uma versão de entrada a 129 promocionalmente, aí era até o dia 31 de março, agora o preço regular, né, 139.990, e a versão topo de linha por 159.990, preços realmente muito competitivos, e um carro que chega com mecânica, motor 1.5, turbo, forte, 170 cavalos, um carro com desempenho e ao mesmo tempo concorrendo ali, por exemplo, na maioria dos rivais ali, SUVs 1.0, né? Bem menos potentes, né? Que avaliação vocês fazem desse início de ano e com a chegada agora do GS3? A gente nem entrou ainda na parte da fábrica, né? Mas assim, teve anúncio, né, da parceria da fábrica. Digam vocês agora pra gente. Começa ou começa você? Para o ímpar. Para o ímpar? Vamos lá. Então vamos lá, eu começo. Acho que a marca oficialmente foi lançada em maio do ano passado, né? Começamos a vender mesmo com o mês cheio, foi julho. Tem adaptação, então tá tudo muito novo. Foram 5 carros lançados e se construindo uma rede de concessionários. Então digamos que o ano de 2025 foi um ano de começo de construção. Agora a gente segue, obviamente, que não é uma construção rápida, mas a gente está mais acomodado em relação ao entender mais o mercado, o brasileiro, o Brasil, tanto que a gente acabou de falar do lançamento do GS3, mas ele não chegou agora, né? O Léo e o time estão trabalhando nele desde metade do ano passado, julho, agosto do ano passado. Então já vinha sendo feita essa análise de como entender o mercado, as possíveis oportunidades do Brasil. E, enfim, decidimos por ter lançamentos separados, né? Começar a lançar os carros separadamente para poder focar melhor e dar mais destaque a cada produto. Em vez de lançar tudo de uma vez, poder mostrar para o consumidor cada grande vantagem que cada produto tem e depois você ir para o próximo. Então, a partir desse momento, desse ano, a gente passou a trabalhar dessa forma, com a chegada do GS3,
que no mesmo dia anunciamos também a parceria com a cooperação com a HPE, mas a gente fala daqui a pouco. Mas foi um lançamento que estava sendo muito esperado por todo mundo, né? Estava muito aguardando essa chegada do carro a combustão. A gente já imaginava que fosse dar esse frisson, talvez não desse tamanho, mas a gente imaginava porque mais do que gostar ou interessar ou qualquer que seja coisa, o mercado ainda é muito grande nesse mundo a combustão, né? Segundo os números que a gente mostrou lá, era em torno de 80 e pouco, 80%. Quase 90%. De carro a combustão. Então, não adianta a gente achar que a gente vai lançar carro para o consumidor comprar nosso carro porque a gente quer, mas a gente tem que se adaptar à necessidade dele. Então, quando a gente pega e traz tudo que a pessoa hoje em dia compra um carro eletrificado por causa da eletrificação, obviamente, mas por causa de tudo aquilo que ele traz de tecnologia, como conectividade, segurança e tal. A gente simplesmente pegou tudo aquilo que existia num carro eletrificado e trouxemos num carro a combustão, num preço super competitivo. E é isso que tem ajudado a dar esse frisson, né? Você pode optar por não gosto de um carro, não quero um carro eletrificado agora, não quero um carro elétrico ou híbrido, mas eu posso ter um carro com tudo aquilo que um elétrico híbrido tem na combustão no Brasil inteiro. Então a gente foi um trabalho bem longo de definição, de planejamento, de montar essa estrutura de 2026 com a chegada do GS3 logo no começo, para começar o ano já continuando essa alavancada de 25. Já depois do salão automóvel, com até a brincadeira do carro voador, né, que a gente trouxe. Agora a gente trouxe o carro a combustão e estamos decolando. Isso está bem de acordo com nossos planos, a tendência, mesmo com até a surpresa do quanto engajou, mas estamos seguindo o nosso plano, tá muito bom. Sobre esse ponto, né, de trazer um carro a combustão, é uma decisão muito estratégica e hoje a gente vê que é muito acertada. Todo mundo falando de carro eletrificado e a gente sabe que deixa mais caro. E a gente também ouve falar que trazer um carro a combustão é até mais caro do que trazer um carro elétrico, né, por conta de homologação. Quanto tempo demora do ponto que vocês decidem trazer um carro a combustão e ele ficar pronto, em termos de homologação, acerto, para chegar no mercado, e em relação a um carro elétrico, por exemplo? Fábio, tentar quebrar isso em pedaços discretos. Parte final. Homologar um carro são 6 meses. Assumindo que você já esteja passando em todos os testes regulatórios. Desenvolver um carro pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos. Se eu já tenho um powertrain, um conjunto motor e transmissão adaptado por combustível local, uns 8 meses. Então você está falando em 14 meses, processo completo. Entre você testar, você tem que calibrar, você tem que rodar durabilidade, você tem que validar os seus componentes. Então, tudo isso você tem que fazer. Por quê? O Brasil não é China, é aquilo que eu sempre falo. A gente tem consumidor que é outro tipo de dirigibilidade. Você tem ruas, estradas, condições geográficas que existem muito mais aqui. E você não pode lançar um carro sem que você esteja 100% adaptado para o teu país. É assim, você tem que ganhar a confiança do consumidor com um bom produto, com um produto testado e validado. Então, um carro a combustão, 14, 18, 24 meses, depende muito do estado que você estava quando você iniciou. Um carro elétrico, você não tem que trabalhar emissões, você não tem que trabalhar uma parte disso, mas você tem que adaptar o teu carro elétrico para o teu mercado. Certamente menos de 1 ano você consegue fazer. Então, pode chegar até 2 vezes o prazo entre um carro e outro. E aí é um investimento maior, por isso é até uma ousadia, né? Você trazer um carro a combustão, acertando tudo que tem que acertar. E às vezes a gente ouve, né, de engenharias aí que o carro é um dos produtos mais complexos de se fazer, porque tem a variável ali que você não consegue definir nunca, que é o motorista. O motorista vai pegar o carro, vai andar na pior estrada que tem, do modo mais rápido e quer que funcione. Ele pode. Não, ele tem que funcionar, não pode fazer barulho. Então tem tudo isso para a gente acertar aqui, essa cultura. Quando você fala, né, de adaptar para o Brasil, a gente vê alguns carros que vêm da China sem adaptação, ok, uma suspensão mais mole e tal, mas lá tem muito controle de velocidade e uma velocidade limite ali baixa, né, que totalmente diferente. A gente tem uma velocidade de 120 aqui,
mas que muita gente, né, não percebe ali no velocímetro, acaba Sim. achando que está na Alemanha. Mas a gente entende, né, essa diferença do carro que vem e a gente sente na hora. Poucos metros a gente já sabe. Esse carro foi acertado, esse carro veio no modo chinês aqui para cá. Mas é um ponto que a gente sempre tem, né, de discussão aqui, o nível de acerto para o Brasil ou não. Mas é interessante ouvir de vocês o quanto de trabalho que dá, né, para esses dois tipos aqui. Eu queria voltar um ponto antes até para a gente... Eu acho que é a primeira vez que a gente fala de GAC no geral aqui, né? E a gente entende que tinha 2 momentos de carros ou marcas da China. Primeiro momento, que vieram com carros não tão maduros, né? Qualidade mais baixa e tal. Depois, uma nova onda com BYD, né? Que trouxe um volume grande, GWM, que também trouxe. Isso, agora com a chegada da GAC, depois dessas 2 marcas, vocês veem que foi mais fácil ou o desafio é o mesmo? Você tem que ganhar do mesmo jeito na confiança do consumidor? Olha, eu posso dizer que são momentos bem diferentes, tá? E eu posso te contar 2 histórias, a mesma história em 2 etapas, porque 2022 o mercado era uma coisa, 2026 é um outro mercado. Eu tive o prazer de estar nesse momento de chegada da GWM no Brasil e só tinha a BYD que estava começando, obviamente já tinha a Chery já há muito tempo, que ajudou a construir, a reconstruir, mas era engraçado que uma das discussões que a gente tinha quando a gente estava construindo para lançar a GWM no Brasil era: não quero me associar com China, então vamos tirar tudo que for vermelho da marca para outra cor, e entrou o azul. Tanto que GWM, o jeito que vocês veem GWM aqui é só no Brasil e em alguns países da América Latina. Qualquer outro lugar no mundo, GWM não tem Hello Tomorrow, não tem o azul, não tem o branco e preto, é outra cor. Então tinha essa primeira preocupação de não parecer chinês. Agora você pula de 2022 a 2025, 25, 26, não existe mais essa preocupação de ter um vermelho na marca. Quando eu cheguei na GAC há 6, 7 meses atrás, entender um pouco da marca, e aí, vamos mudar, não mudar, vermelho, não vermelho. O mundo é completamente diferente hoje, de 4 anos atrás. Não estou falando de 2007, 2000 e sei lá quando, né, da primeira leva, que te deixou teve uma passagem tão positiva. É outra pegada. As pessoas já entendem que China está ligada à tecnologia, China está ligada à modernidade, à conectividade, que os carros chineses não são mais como eram antigamente. Então, eles vêm... E a eletrificação ajudou muito isso, né? Eu lembro que em algumas conversas, o C-level de algumas chinesas, eles se preocupavam na usabilidade do consumidor dentro do carro. Coisa que você faz quando você está fazendo um aplicativo. Então, o CEO de uma concorrente nossa comprou um carro super tecnológico chinês porque ele queria entender a usabilidade do consumidor. E não porque o carro tinha um motor de 250 ou 500 mil cavalos. Não, usabilidade. Então, eles passaram a entender que o consumidor, a jornada do consumidor é mais importante às vezes do que a questão da marca ou do carro. E isso por eles terem uma bagagem muito grande de tecnologia, eles trouxeram disso. Quando você falar com o pessoal de tecnologia, de startups, o que eles mais se preocupam numa tecnologia nova, num aplicativo, em qualquer coisa, é user experience. É você trazer uma usabilidade sem fricção ao mínimo possível. Então o chinês já traz isso. Então, então as pessoas já estão entendendo, obviamente que a geração está mais acostumada também, os mais jovens já jogam videogames, já têm esse entendimento. Então, para a gente, essa história, a diferença que eu posso dizer de 2022 para cá é que ali eu tinha, em 2022 o mar estava um pouco mais aberto, hoje está muito mais fechado, né? Como eu disse, eram 2 marcas, além da Chery, hoje são 10, 15, 20 marcas. Então, lançar uma marca naquela época era uma coisa, era uma marca nova, tinha que mostrar a importância, que era uma marca segura, mas está aberto o cenário. Agora não. Agora tem tudo aquilo que você construiu muito mais, né? Como é que eu me diferencio de todas as outras 15 que falam de futuro, que falam de tecnologia, de conectividade, tal. Então é muito mais complexo você lançar hoje. Por outro lado, não tem mais essa resistência tão grande com o chinês, quase não tem. Mas tem a complexidade de ter muita marca chegando e você ter que se diferenciar com produtos similares, com tecnologias similares. Então é até mais complexo em alguns parâmetros.
Nesse ponto, vocês chegaram a olhar muito para as chinesas ou vocês olharam mais o mercado brasileiro em busca dessas lacunas, desses espaços de oportunidade? Perguntando isso porque, claro, o GS3, por exemplo, veio a combustão. Claramente um movimento diferente dentro desse cenário de marcas chinesas no Brasil. Mas não é só isso. Tem segmento que está ficando super povoado e cada vez mais complicado de você conseguir emplacar um produto de alto volume nele, porque está pulverizando demais, né? A gente faz uma análise que chama Blue Ocean, que é justamente olhar tudo que tem mercado, seja por tamanho, por wheelbase, por powertrain, por preço. E você monta aquele gráfico cheio de bolinha, que é o volume de cada carro. E você encontra onde não tem volume. Então eu preciso ir naquele pedaço. Então, assim, a gente procura em toda estratégia de product planning, de planejamento de produto, aonde não tem gente, ou aonde a resistência para entrar é menor. O que o Guidorzi colocou é muito correto, porque o nosso consumidor não aceita, vamos lançar qualquer coisa barata. Ele não quer mais isso. Já passou esse tempo, né? Ele tem um nível de sofisticação que, assim, tudo que a gente põe no carro, onde a gente põe a mão no carro, é a diferença. Você vai bater o plástico duro ou o que a gente chama de soft touch. Isso faz diferença. Então, quem guia o carro quer se sentir acolhido pelo carro. Então ele tem que ter um bom interior. E isso vem de HMI, Human Machine Interface. Vem de tudo isso que você colocou de tecnologia, de adaptar o produto, de entender o que a pessoa quer. Inclusive, os carros da GAC, eu me recordo muito que ano passado, logo que foram lançados, o primeiro test drive que eu fiz, eu estranhei bastante, porque são carros, no caso dos elétricos, né, são carros que estão um passo, digamos assim, à frente em relação a certas modernidades que outros carros da categoria não tinham. Por exemplo, os carros não têm botão de partida, você entrou com a chave junto do corpo, ele já está ligado, eles não têm botão praticamente nenhum, então para você fazer o ajuste do espelho, no primeiro momento pode ser que alguém fale, não prefiro o botão físico, mas depois que você se acostuma e aprende o mecanismo, já começa a não ser tão complicado assim, né? E por aí vai. E isso já marcou muito quando eu dirigi o primeiro carro da GAC. Eu falei, nossa, é diferente. As maçanetas retráteis, que até virou um tema mais confuso porque a China proibiu, né? Então vai ter uma mudança generalizada aí nos carros em relação às maçanetas, mas realmente carros com tecnologias mais novas. E aí o foco, por exemplo, no GS3 já é outro foco. É um foco mais no que você falou, no que vocês falaram agora, de uma percepção de qualidade de materiais, que essa foi a sensação quando eu conheci o produto, né? E uma preocupação de entregar ele bem ajustado ali para aceleração, freio, suspensão, né? Eu tenho uma pergunta complexa sobre isso aí, né? Aproveitando que a gente tem engenharia aqui. A gente muitas vezes não consegue transmitir para um consumidor o que a gente sente naquele carro. A gente avalia muita coisa, né? Quando a gente fala de elétrico, como o Diogo falou, a gente estava com um elétrico aqui que não tinha chave para ligar. Então você entra, ele está ligado, você sai, ele desliga. E aí você fala, pô, eu pego outro. Agora eu tenho que apertar um botão para ligar? O botão, né? Depois tem que colocar a chave. Cara, o negócio parece que volta muito tempo. Mas o que o brasileiro ele vai sentir de diferença real quando ele dirigir um GAC? Vocês estão ali preparando. O que tem de diferencial nele que o brasileiro vai fazer? Pô, isso aqui é diferente, hein? Eu acho que uma coisa que ele vai perceber é um equilíbrio muito grande entre você estar em um carro que tem um conteúdo que ele não esperaria ver. Exemplo do GS3 é o auto parking, que você senta dentro do carro, escolhe a vaga e o carro estaciona. Em um SUV de 4.4 metros,
Quer dizer, e numa faixa de preço que realmente é muito competitivo. Então você tem conteúdo, você tem acabamento, você tem qualidade e você tem dirigibilidade, que é uma forma bonita de dizer como a gente ajusta o carro para o gosto do brasileiro. Então ele vai guiar um carro que vai dar performance, que vai dar resposta, que vai dar prazer ao dirigir. Então quando você pega essas duas coisas, esses dois conceitos, como que eu deixo um carro gostoso de dirigir, adaptado para o nosso mercado, e escolho todos os features, porque isso tudo é feito pelas nossas equipes aqui, é tudo customizado para GAC Brasil. Não é imposto, o carro tem que ser assim. A gente vai discutindo, debatendo, senta com marketing, produto, engenharia, sempre vendas, claro, para achar o melhor compromisso entre o que a gente vai oferecer. Então acho que um diferencial da GAC Brasil é isso, é esse equilíbrio. GAC, ela quer surpreender o cliente, ele tem que entrar com você. Nossa, tem isso. E aí, quem sabe a gente começa a acelerar mais a curva que o Eduardo mencionou. E tem uma outra pergunta que a gente ouve bastante, que é difícil também a gente visualizar aqui, mas quando a gente vai para a China a gente consegue ter uma visão melhor. As parcerias que a GAC tem na China, para quem ela produz lá? Para que marca? Ela produz para a Toyota? Né? Então, quando você fala isso, a GAC produz para a Toyota. Se ela produz para a Toyota, então ela tem uma qualidade ali. A internet adora isso, é a Toyota chinesa. Eu não ia colocar assim, mas muita gente fala, pô, é a marca da Toyota? Eu falei, não, é a marca da Toyota, produz para a Toyota, mas aí você já tem a linha de qualidade que pode esperar. Teu ponto de partida é muito forte. Assim, a base do carro é muito bom, as plataformas são muito bem desenhadas. Tem 3 plataformas, uma para carro híbrido e a combustão e 2 para carro elétrico. Então assim, você tem uma a gente chama de platform commonality, assim, uma comunização entre plataformas, entre componentes. Então você não tem muita coisa que pode dar errado. Quando você tem plataforma muito diferente, o teu tempo de maturação desses componentes, desse desenvolvimento, desses testes, durabilidade, ele pode não ser o mesmo. Então o que a GAC evita é ter muita coisa que o cliente não vê diferente. Assim você consegue ser muito ágil em desenvolver produto, em melhorar produto, em adaptar produto. Tem um ponto que eu quero aproveitar a sua presença aqui, Lukács, para entender. Por exemplo, o GS3 estreou com motor a combustão, porém somente a gasolina. Por que a GAC tomou essa decisão? E aí, pegando carona, né, diferença de pouquíssimos dias, a Caoa, por exemplo, a Caoa Chang'an lançou o Unity já com motor convertido para flex. Então eu queria entender primeiro essa decisão, por que lançar o carro logo sem trazer ele já flex, né? E esse carro vai ser o carro-chefe da marca? É isso que vocês esperam? Você está querendo perguntar se vai ser o carro nacional da marca? Em outras palavras, a gente ainda não entrou na parte da fábrica, mas a gente vem publicando muita coisa aqui no Motor1 e... Por que a gente lançou o E30 primeiro? Ele foi todo validado para E30. Tanto componente, a gente chama de componente, subsistema, sistema e veículo. Passou por todas as validações. Teste de bancada, teste de pista, teste de rodagem, enfim. Esse aí dava para fazer. Dava e dá. Por que a gente não fez? Porque ia demorar mais tempo. E 2, porque a gente ainda não tinha certeza se o cliente da GAC ia querer comprar o GS3 E100 e não comprar o GS3 E30. Então, se houver uma demanda de mercado, é óbvio que a gente faz. Então, não tem nenhum segredo você converter E30 para E100. Na prática, ele já precisou por isso receber algumas modificações para poder usar a nossa gasolina. Né? É isso. Só deixar um termo claro aqui para quem está nos ouvindo ou assistindo. E30 é a gasolina com 30% de etanol, que basicamente é um carro flex, né? Para esse percentual de basicamente etanol. E E100 é o 100% etanol, que no fim vai ser o flex total. O Léo tocou num ponto importante, que quando a gente lançou
nas primeiras matérias que a gente viu do GS3, algumas pessoas comentavam: poxa, mas o carro só vem a gasolina tal, e aí não foi nem testado, então não vai aguentar a gasolina brasileira tal. E aí é importante reforçar isso que o Léo comentou, que não pegamos o motor e trouxemos, né? Teve toda uma análise, um estudo, um trabalho de 6 meses de adaptar para o E30, para ter esses 30% de etanol no combustível, para evitar problema, que eu sei que isso dá, né? Para quando isso não é feito, mas você pode tranquilamente comprar o carro, que esse não é um problema que o carro vai dar, porque já foi testado e comprovado e tá rodando. Então ele foi adaptado para isso, não só de suspensão, de outras coisas, mas ele principalmente na questão do motor, para evitar esse tipo de problema. Porque a gente sabe o quão isso é desagradável para o consumidor. Comprei um carro maravilhoso, não sei o que, e depois dá um problema, dá um caos, sei lá o que pode dar, né? Não sou técnico para falar, mas dá um problema no motor, porque não testou isso. Então já está preparado para o E30 brasileiro, então para as ruas brasileiras e para o combustível brasileiro. Mas eu tenho uma tolerância ainda, porque o governo já está falando de E35 aí. Tem. Quando a gente roda em lugares com combustíveis melhores e não tão bons. Então, sim, a gente tá pronto para eventuais variações. Agora diz pra gente, vocês hoje, agora principalmente depois da chegada do GS3, né? O que a gente pode esperar de GAC em relação à participação de mercado, ao próprio negócio, né? A gente sabe que a fábrica, o acordo com a HPE, ele foi anunciado e né, tá valendo, mas a produção em si precisa de um tempo até ela começar a acontecer, o que vai ser em 2027. Pelo menos é o que foi apresentado no anúncio, né? E até lá vocês têm um oceano aí para fazer mais lançamentos, né? E o que a gente pode esperar agora que a marca tem um produto altamente competitivo como é o GS3? Não que os outros não sejam, o GS4 também já ele já está se revelando um produto inclusive com potencial para nacionalizar. Se a gente for olhar as outras chinesas, BYD, GWM, todo mundo está olhando muito o SUV médio, né? O segmento de SUVs médios, mais do que a linha de compactos, né? Mas também as outras não trouxeram nenhum SUV até agora tão competitivo quanto vocês, né? O que a gente pode esperar de volumes? Olha, acho que o GS3, você comentou, como vocês comentaram, vocês estão falando, ele tem sido um divisor de águas para a gente, né? A gente começou a notar que, assim, pra você ter uma ideia, nas últimas semanas, depois do lançamento, a gente chegou a ver fluxos de loja triplicarem. Lojas que às vezes você via, baixava num dia de semana, estava mais tranquila, hoje em dia você passa de segunda a segunda. Eu estava em Salvador agora no feriado, passei a Páscoa com a família em Salvador, e aí na segunda-feira eu fui na loja, fui na concessionária nossa Dinastia, e tinha gente na loja. Salvador, segunda-feira, gente na loja querendo conhecer e conhecer não só o GS3, mas é impressionante, porque a pessoa vai para ver o GS3, mas acaba vendo outros carros. E é importante um ponto que você comentou, você falou bastante do GS4 e do GS3, que obviamente é o carro que vai trazer volume, tende a ser o nosso carro de volume no momento, mas a gente não falou do V. É impressionante como o V está ganhando tração no Brasil. Então eu falei isso que eu lembrei de Salvador, tem fila de espera para ver. As pessoas não conhecem o carro. Quando elas entram no carro, elas ficam completamente assim assustadas com o tanto de coisa que tem um produto. É gigante. O né? V é um 100% elétrico, tá? Ele não é híbrido, não é combustão, mas ele é muito robusto em termos de espaço, em termos de tamanho, de tecnologia. Então tá ganhando um espaço muito grande. Hoje, eu falei de Salvador como exemplo, a gente tem fila de espera de ver. No Brasil inteiro. Tem lugares que as pessoas estão comprando, estão esperando, porque o carro tem um volume mais limitado do que o GS3, mas as pessoas querem o V. Então a gente está conseguindo ganhar espaço no mundo híbrido, no mundo elétrico e agora no mundo a combustão. O que faz com que as pessoas conheçam mais a marca. Então agora a gente está com 6 carros na linha, éramos 5, agora somos 6. Então tem mais clientes, você traz mais gente para a rede, para a loja, para conhecer o produto. E isso você ganha espaço, você ganha conhecimento, entre outras coisas que a gente faz também para ajudar a conectar a marca com as pessoas.
Mas a gente está muito otimista. A gente estava hoje mais cedo no escritório discutindo sobre o próximo lançamento, né? Que agora no final de, Deus quiser, no finalzinho de maio. E aí a gente estava entendendo o quanto o GS3 vai trazer fluxo e o quanto o GS3 mais o lançamento vão incrementar para o segundo semestre da marca. A gente tem mais 1 ou 2 lançamentos no segundo semestre. Então, a gente começa um ano com 5 produtos, digamos 4, que o S acaba sendo o carro mais frotista, para ir para uma linha de 6, 7 carros, que são desses 6, 3 tem um bom volume, o GS3, o GS4 e o T que a gente vai lançar, e um V que está chegando. Está chegando. Se você tiver mais volume de V, ele vai também. Então, a gente está até adequando algumas coisas que a gente vai... Às vezes tem alguns produtos que a gente acredita muito no mercado, que é o GS3, o próprio T, a gente também acredita bastante, outros que a gente fala, pode funcionar, mas pode não funcionar, que é o V. Então a gente acredita no produto, só que a gente não imaginava que ia ser tão as pessoas iam engajar e querer tanto carro como está indo. Então a gente vai aprendendo e vai adaptando. Então a gente ajusta a produção, ajusta a entrega e quebra também de versão, a gente vai ajustando de acordo com o que o consumidor faz. Isso é uma coisa que o consumidor quer. Isso é uma coisa que eu aprendi nas chinesas, que se faz muito é ouvir o que o consumidor quer. Aqui a gente não traz... Aqui aprendi na minha vida passada, mas eu vi que aqui é a mesma coisa, que reforça essa teoria de que... E a prática, né? Eles escutam o que o consumidor precisa e se adapta a ele. Então, se a gente está nesse momento de GS3, o GS3 foi adaptado para o Brasil, o T, os meninos vêm fazendo o trabalho não é que já chegou amanhã, não. Já estão trabalhando no T há meses. Desde o ano passado. A gente já deu o flagra do exatamente, T aí. Exatamente. Então não é um carro algumas que chegou. Vezes no Motorhome. Está sendo feito, assim como os outros que estão chegando também está sendo feito. Mas se nesse meio tempo a gente entender, poxa, o V está ganhando mais força, a gente pode mexer, ajustar o volume, ajustar alguma coisa do carro para que as pessoas tenham mais acesso a esse carro também. Então a gente tem essa possibilidade de ouvir, adaptar e entregar exatamente o que o consumidor precisa. Como que vocês classificam o V? Um SUV? Um monovolume? O V é um SUV. Um SUV. O Ion, o Y é o Y talvez mais um monovolume, né? Mas o V é um SUV. SUV. Então, ele tem um formato mais quadrado, né? E eu estava pensando nisso essa semana, que cada vez mais SUVs, e aí a galera transforma hatch em SUV, né? Aí faz um SUV compacto, médio compacto, compacto do compacto, vai complicando e o espaço diminuindo. Sim. E sendo que a gente buscava no SUV mais espaço. Então, assim, qual que é a lógica, né, de diminuir? Mas aqui, quem for ver o V, estou vendo aqui que ele deita todos os bancos ali, se transforma em cama, dá para dormir lá dentro. Autonomia de mais de 600 km no modo elétrico lá no ciclo chinês, né, NDC. Não, e na minha leitura, olhando GAC, são sempre preços muito competitivos, seja qual for a categoria. Né? E no caso do V, por exemplo, 220 mil, né? 219, 224, se eu não me engano. 224. Ainda assim, pelo tamanho, pela bateria, pelo desempenho e pelo nível de tecnologia que tem, hoje ele é um dos SUVs elétricos dessa faixa de preço mais competitivos que você vai ter no Quando a mercado. gente pegou, eu achei ele muito espaçoso. Ele surpreende. Vai ficar ele assustado. Sendo honesto, ele não é aquele carro do amor à primeira vista. Só que a hora que você começa a conviver, o amor é tipo uma conquista. Ele vai te conquistando, chega uma hora e fala, cara, como é que eu não vi esse carro antes? Como é que você não viu esse carro, sabe? Então ele tem as particularidades dele que depois você compra ou conhece e você fica doido. Eu acho ele menos controverso que o Y. Assim. O Y ele tem um visual ali. Ele polariza mais. Mas o Y é um carro de família, né? Mas eu acho que assim. É mais careta de uma forma geral, assim, mais sóbrio. Pronto. Cara, mas assim, o Y, quando eu vi na China a primeira vez, eu falei, não. Só que aí eu comecei a ver muito. Sabe? Muito. Eu falei, cara. Lá na China eu fiquei impressionado. E aí eu entendi porque ele veio. É diferente. Né? Se você está cansado do igual, é diferente. Sim. Então, é uma opção. E é um segmento carente no Brasil de monovolume, né? Sim. Há muito tempo atrás tinham bons produtos para a época, né? Que foram se esgotando ou foram sumindo. Hoje não sei, tem alguém no mercado bem posicionado? Só tem o Ion abaixo de 200 mil,
E a Chevrolet Spin, que é um carro antigo, né? Sim, sem dúvida. E a combustão, geração passada. sim, geração antiga, um carro com mais de 10 anos de mercado. É aquilo que ela falou, as bolinhas, né? É. Onde tem espaço. Obviamente que o Y não vai vender tanto que o GS3 vai vender. Aí vai do nosso trabalho de entender. Esse é para esse espaço, para esse tamanho, esse é para esse tamanho, e aí a gente fazer com que o volume, a divisão de volume seja de acordo com o que a expectativa do mercado também. Não adianta falar que vai vender 50 mil Ys no ano, que você não vai. Eu acho que é legal ter essa diversidade. Óbvio. Quem quer sair do óbvio aí, né, do tradicional, cara, tem... Diversidade é uma palavra extremamente importante no nosso mercado. A gente tem que dar opção para o consumidor. Se ele quer um carro a combustão, a gente tem. Se ele quer um carro a híbrido, a gente tem. Se ele quer um carro elétrico, a gente tem. Se ele quer um carro mais premium elétrico, a gente tem. O HT, inclusive a gente vai lançar o 2027 na semana que vem. Se a gente quer um monovolume, a gente tem o Y. Se a gente quer um sedã para frotista, a gente tem o ES. Então, acho que o mercado automotivo estava muito pautado no passado de eu lanço um produto, todo mundo vem comprar meu carro. E agora acho que o mundo, né, já vem mudando muito tempo, que é o consumidor compra porque ele precisa de alguma coisa. Tem dado, até eu falei isso numa apresentação que fiz há um tempo atrás, 89% das pessoas compram um carro por causa de alguma circunstância da vida. E não porque a marca lançou. Circunstância da vida é o quê? Tive um filho, tive 2 filhas, fui promovido, dei um PT no meu carro. Então, vou comprar um carro por causa disso. Né? Alguns, obviamente, compram por causa de lançamento. Mas a maioria não lança, não faz isso. Então, você tem que suprir o consumidor de oportunidades e possibilidades. Quando ele lembrar, preciso comprar um carro agora. Primeiro ele precisa lembrar de você e você atender a necessidade dele. Então você quer A, B, C ou D, eu tenho o A, B, C ou D. Você escolhe o que você quiser, o que for mais alinhado com o seu estilo de vida também. Então acho que esse é o grande ponto que a chegada do GS3 acabou conectando com essa coisa de, poxa, estamos aqui para oferecer o que você quiser comprar e não o que a gente quer vender. Tanto que de todos os carros elétricos da GAC, todos eles têm no mínimo 300 km de autonomia no modo em metro, né? Por quê? Porque tem muito isso, a gente chama de range anxiety. Puxa vida, será que eu chego aonde eu quero ir? Ou eu preciso parar o carro antes? Então, essa é uma distância que te dá bastante flexibilidade. Então, se você tiver que andar, você vai chegar. Você vai chegar até um pouquinho mais que isso. Sim. Mas a gente testa e valida para que você não tem essa dor de cabeça. Você não precisa testar, você pode curtir o carro, curtir a tua jornada. Então esse era um dos pontos que a gente insistiu muito para ter essa opção. Agora, a GAC, ela hoje talvez seja a chinesa aí que tem uma variedade maior de tecnologias ali na loja, né? Agora com carro a combustão. E quando a gente olha o mercado brasileiro, uma tecnologia que está se expandindo cada vez mais, além do híbrido, né, é o híbrido plug-in. E outra tecnologia, além do plug-in, que realmente está ganhando espaço agora, é o REV, o EREV, que é o elétrico de autonomia estendida. O que a GAC tem na prateleira hoje que ela pode, talvez... entrar nessa disputa também, né? Hoje a gente tem um foco ali dentro da GAC mais em elétricos, tem os híbridos e tem agora a combustão. Isso. E o PHEV? É uma tecnologia que vocês estão avaliando? A Matriz tem isso disponível na China? Quero dizer, na China tem essas opções. Tem tanto o PHEV quanto REV. E você sabe, pessoal de planejamento, a gente adora ficar sonhando com produto novo, carro novo, dá mais brinquedinho pro Luiz mexer. Mas assim, todo o portfólio da GAC China está aberto para GAC Brasil. Não tem nada que a gente não possa estudar, fazer um business case, aprovar e trazer. É assim, como somos a mesma empresa, então há uma liberdade e há um diálogo muito forte, muito transparente. Então é aquilo, se tiver demanda de mercado, se a gente achar algum Blue Ocean, a gente traz, testa, valida e lança. É uma relação muito pragmática, muito prática. E por que não trazer? Vai que um dos lançamentos é isso. O que você falou agora, só para deixar bem claro para o nosso leitor aqui, né, quem está assistindo de novo.
você disse que é uma empresa só. Tem algumas operações de marcas chinesas que chegam com representantes. Correto. Sim. Então, esse é um ponto que dá tranquilidade para o consumidor. A GAC que está aqui. Não é um representante que, de repente, agora eu estou sem dinheiro, vou diminuir. Por isso que a GAC quis investir na parceria com a HP, que é o primeiro passo para a produção nacional. A GAC não é só uma importadora de carro, que vai vir aqui, vai importar por 6 meses, 12 ou 18, eu não quero mais. É um compromisso de longo prazo. Compromisso em ter um centro de engenharia, compromisso em ter equipe local, compromisso em ter conhecimento local. Isso desde o começo. E a gente participa de reuniões com o board lá na China. É justamente isso. É como fazer o Brasil crescer de forma sustentável e de forma organizada. Inclusive, antes mesmo de começar a vender carro, a GAC se associou com universidades federais para fazer pesquisas e desenvolvimento de combustíveis também, de tecnologias que podem ser desenvolvidas aqui no Brasil, quem sabe até ganhar uma plataforma global, né? Sem dúvida. Sim, é assim, o compromisso que a gente sente de dentro é muito forte. E a gente tenta passar um pouco para vocês que a GAC não está aqui para brincar, não. Essa parceria com a HPE para produção, né, lá em Catalão, ela é uma base inicial para atingir ali, eu vejo que é 50 mil unidades ano, né? Isso. Como que vocês enxergam esse médio e longo prazo? Uma possibilidade de uma fábrica maior no futuro, ou primeiro vê acontecer e depois decide sim? Eu acho que é um projeto bastante grande para a GAC. Uma produção local fora da China, ainda mais na América do Sul, América Latina, Brasil, é algo muito, muito forte, muito importante para a GAC China, como uma estratégia global. Então, 50 mil é um volume alto? É um bom volume. Se a gente tiver os produtos certos, se a gente conseguir apresentá-los ao mercado da forma correta, é possível que a gente chegue nesse volume antes do que o esperado. E aí tudo é possível. Atualmente só a BYD chegou nesse volume e passou esse volume. As outras chinesas, a GWM ainda não. Eu não sei. Tão próximos. Estão próximos, estão quase. Então, a tendência é chegar, né? Mas BYD e GWM que são os que estão há mais tempo no mercado, mais consolidadas nessa nova fase chinesa, né? Sem dúvida. Não é um volume pequeno. Então, essa nova fase chinesa ela é interessante, porque tem algumas montadoras tradicionais que a gente ia acompanhar o lançamento de um produto chinês, daquela marca, e nunca falava que era chinês, né? Todo mundo sabia que era chinês, mas mas foi feito pela marca tal, a nossa engenharia e tal, e bloqueava. Hoje é até uma qualidade falar que é chinês. É isso aí. Não, é feito na China, processo de qualidade lá absurdo, não sei o que é, temos mais velocidade, não sei o que lá, o discurso mudou. E assim, eu acho que não tem uma marca tradicional que não fale isso mais, sabe, até um tempo aí não falo que é origem chinesa, não. Que recentemente, matéria do Fábio, Volkswagen vai trazer carro da China também. Vai trazer. Isso. Não que ela não traga, né? Mas era uma leitura. Assim, eu tinha ido para a China 12 anos atrás, era uma coisa. Aí eu fui há 3 anos atrás, eu voltei assim: quem não se associar com uma chinesa já era. Não tem o que fazer. Não adianta falar que é flex, não vai. Então, hoje a gente vê que a China realmente é o ponto que tem que olhar qualidade de produção, tecnologia, de tudo, velocidade. Os dados que eu tinha de uns anos atrás, talvez o Léo tenha até mais atualizado que eu, as chinesas investiam 4 vezes mais em desenvolvimento de produto do que as tradicionais. Então, usando um número qualquer aqui, se as europeias investem 2, as chinesas estão investindo 8 bilhões de dólares, 4 vezes mais. Sem contar o número de pessoas que trabalham no desenvolvimento. Poxa, você vai numa empresa normal, você vai achar, sei lá, centenas, talvez 1.000 pessoas. A gente está falando de 6.000 pessoas que a gente tem só trabalhando de R&D na GAC.
6 mil pessoas. Isso falando de R&D. Aí tem desenvolvedores. Tem pessoas que trabalham... Desenvolvedores. Sabe desenvolvedor? Não é desenvolvedor de produto, é desenvolvedor de tecnologia, que faz aplicativo, essas coisas. Tem mais umas centenas, milhares de pessoas trabalhando nisso todos os dias. Então, ou seja, eles já estão muitos passos à nossa frente, entendeu? Então, em relação ao mercado automotivo. Então, quando você vê, poxa, os carros chineses vêm com o Snapdragon. A Snapdragon é coisa que gamer usa. Isso é uma coisa que pouca gente observa, né? Não é que observa. Não tem nem noção que tem que analisar isso para comprar um carro. Exatamente. Você não trava. Aí outra vez trava. Nossa, mas o que aconteceu? Travou. Exatamente. Travou. De novo, você está comparando. Pô, mas um carro tem um Snapdragon? Sim, um carro tem Snapdragon. Então, você vê. Então, você está num outro patamar de conversa hoje em dia e os consumidores já sabem disso. Obviamente não é a grande massa, mas as pessoas já estão conhecendo isso e estão cada vez mais entendendo que a tecnologia e China são coisas muito associadas, muito mais do que era no passado e mais até que em alguns outros lugares do Ocidente. Então essa barreira de hoje, cara, não vou dizer que ela não existe, mas ela é 1000 vezes menor do que era em 22, em 15, 16. O mercado chinês é o quê? 26 milhões? 26, 27? Era 20, né? Já está 26, cara. Assim, é uma quantidade, é mais que 10 vezes o nosso. A gente estava a chegar a 2,4, 2,5, não sei, vai depender do ano. Eles têm que atualizar carro, eles têm que trazer tecnologia, senão o pessoal não compra. Então, assim, eles têm uma vontade de inovação, necessidade de mercado, claro, mas eles realmente têm recurso, tem gente fazendo. Você vai lá de um ano por outro, tem um carro novo. No passado, a gente demorava 4, 5 anos para fazer um carro. Às vezes 6 anos, quando partiu do zero. Mas agora, de um ano por outro, em 2 anos você tem carro inteirinho novo. Quando a gente vai no salão de Pequim ou de Xangai, Sim. Shanghai ou Beijing, né? Depende de como em breve fala. Guangzhou. O que é mais difícil lá é achar um conceito, um carro conceito. Porque já tem o carro pronto. Exato. Tudo lançado já. Normalmente o carro conceito é o carro voador. Não, mas eu ia falar exatamente isso. Nem ele é mais conceito, porque esse negócio já estava sendo testado desde o ano passado e já tem entrega prevista para esse ano. Então, olha que coisa maluca. Nem o carro voador, que para a gente seria um conceito, os caras já estão produzindo, fazendo os testes de homologação e fazendo o negócio funcionar. Você deixou escapar aí, né, o T chegando e tal, que depois você puder falar mais sobre ele, não sei o quanto pode falar, mas o que eu quero saber é quando esse carro voador vai chegar aqui. Porque, né, temos muitas perguntas. Engenheiro não tem brevet de piloto, de avião, de helicóptero, a gente tem brevet para guiar carro. Engraçado que no salão que a gente trouxe ele, teve sempre tem uma comitiva de governo, não exatamente do lançamento, né, que vem do presidente, mas sempre tem uma comitiva que vem pela Anfávia, vem pelas associações e tal. E teve uma pessoa da ANAC que foi lá para ver o Golf, né, o Arcab, para entender como é que funcionava tal. E acho que até eles ficaram de conversar com... Não sei nem se teve uma continuidade com a China. Porque, quer ou não, a gente já está vendo outras marcas testando isso muito no começo, né? A própria Eve, o Eve da Embraer, entre outros, começando. E é assim, um ponto bom, né? Esse é o futuro. O que a gente fala que o futuro é eletrificado, desculpa, né? O futuro é o carro voador, é o carro eletrificado voador que a gente mostrou no coisa. O restante já é hoje, gente. Quem falar que o futuro eletrificado tá dormindo. O eletrificado já está na rua. Isso é verdade. A gente tem muita experiência com elétrico e eletrificado aqui. E do nosso ponto, né, de todo esse tempo com carro, sei lá, 2 anos e meio, sem parar de carro elétrico, né? A gente forçou a ter para entender qual que era o problema de infra, qual que era o problema de não sei o quê. Primeira coisa, se a pessoa viaja pra caramba, compra um híbrido, compra um diesel, não tem problema, não vem falar. Agora, quando a pessoa decide comprar um eletrificado ou elétrico, ela já se resolve. Então, eu comprei porque eu vou ter um carregador em casa ou no trabalho. Sim. Então, o problema de infra dela está resolvido. Uhum. Né? A gente não teve problema nenhum com o elétrico aqui. E aí, quem não tem, que está de fora, fala, mas tem problema de infra, não dá para carregar. Depende, qual que é a sua rotina. Na sua não cabe, ok. Mas o cara que comprou já está... Esse discurso está cada vez mais ficando ultrapassado, né? Sim, até sim. Nos testes que a gente faz aqui, é sempre impressionante observar
a autonomia das baterias cada vez maior, superando facilmente o número do Inmetro, se aproximando de números globais que são talvez mais próximos ali da entrega real do carro, né? E aí, inclusive, né, o T chegando, e é um carro muito interessante, né? Eu estive lá em Shanghai ano passado e foi um dos carros que mais chamou a minha atenção no stand. O stand tinha... Legal. Eu fiquei muito impressionado, na verdade, assim, que o stand da GAC tinha muito carro. Tinha muito carro. E eu olhava assim, era gigantesco, tinha várias linhas de produto. Eu, cara, o que vai pro Brasil, né? É muito carro aqui. E olhando, quando eu bati o olho nele, eu falei, opa, esse aqui é o segmento do momento. Esse mês, o Dolphin Mini foi o mais vendido do varejo, não foi isso? Mas ele é um pouco maior que o Dolphin Mini, né? Ele é um pouco maior. Ele é do mais tamanho pro do Dolphin, Dolphin. E do Hora 03. Não, mas o que é importante nesse ponto, isso era uma Mas discussão o que a Geely gente... é maior do que o Dolphin Mini e o Geely chegou por 120 Mas mil. a discussão que a gente sempre teve aqui independente da tecnologia que ele tem, se o carro é bom e ele está no preço que a pessoa pode pagar, o cara vai olhar. Fala assim, tem o Flex, tem o elétrico, tem o híbrido, tem o turbo, qual que eu quero aqui? Então esse é o segredo, é o preço. Vocês vão trazer mais um produto. O GS3 acho que foi um começo aí de um volumão para frente. E aí vem esse outro que deve ser um volume maior para os elétricos. Né? Então é o que a gente está... Ele vai ser... Eu imagino ele já como carro de entrada da GAC, cara. Assim, de entrada não, mas batendo sim. ali junto com o GS3. Ele tem bastante novidade. Assim, ele vai surpreender pelo tamanho, pelo espaço interno. Não posso contar tudo, senão não tem lançamento. no fim de maio a gente não faz. Mas preço vocês podem adiantar. Olha, tem coisas difíceis e impossíveis. Essa cai na categoria. Não, vocês podem falar, são preços agressivos, preços... mas tem uma coisa. Uma pista que vocês podem dar, hein? Podemos dar. Ele tá mais para um Geely X2 ou mais para o BYD Dolphin? Eu acho que ele tá para surpreender. No meio do caminho. Tá para surpreender. Não, eu fiz essa brincadeira pelo seguinte, o Dolphin teve o lançamento esses dias agora, eles lançaram a versão reestilizada, fizeram na verdade, assim, minha leitura é que ainda deve ter bastante estoque das outras versões, então ele chegou como uma versão intermediária, tem as outras versões ali ainda para terminar de vender e depois vai unificar o design, beleza. Com certeza. Mas ele não conseguiu, a BYD não quis, na verdade, botar ele mais para baixo. E a Geely tem um projeto diferente. A Geely é um carro elétrico com tração traseira, o que não tem na BYD. Os carros são todos motores dianteiros, tração dianteira. A bateria é diferente. A bateria do Dolphin é maior, mas... São enfim, estratégias. São conceitos diferentes. Lá na China, por exemplo, quais seriam os principais concorrentes do T? Esses dois. O Geely X2 e o BYD Dolphin. Isso. São os três principais nesse segmento. Isso. Cada um tem o seu ponto a favor. Então, é um tipo de carro que todos os três vão ter clientes que vão gostar de um, de outro ou do nosso. A gente tem certeza disso. O que eu senti é que é um carro muito tecnológico. A gente pode esperar que ele realmente venha com nível de qualidade percebida ali na cabine, materiais e muita tecnologia, né? Acho que um dos DNAs da GAC é a tecnologia e o espaço, cara. Você pega todos os nossos carros, tem um entre-eixos muito bom, que não é o meu caso, que tem um 1,70 e alguma coisinha, né? Mas para quem tem 80, 1,90, que às vezes fica muito apertado, até no banco de trás consegue sentar com tranquilidade. Então isso é uma coisa muito boa. Inclusive, o Léo falou bastante no GS3, cara, o assoalho é plano atrás. Você não tem carro a combustão com assoalho plano no mercado. Isso é verdade. Isso, e o teu pé encaixa. Então você tem um entre-eixo grande, dá um espaço, dá um conforto para você atrás. Então isso são duas coisas que estão bem no nosso DNA, que é a tecnologia e a
e aí o espaço. Duas coisas. Você pode esperar com certeza do T, assim como foi com o GS3. Você pode esperar no T, que também vai ter espaço e vai ter tecnologia. Ó, quase 1 hora já de papo aqui. Agora eu queria emendar algumas perguntas mais diretas, rápidas até para esclarecer para o consumidor, né? Que a principal dúvida, algumas assim, chegam direto. Questão de atendimento, peça, pós-venda, preço de revenda. Começar, primeira, como que vocês estão trabalhando suporte, assistência, peças no Brasil? Isso, o consumidor pode ficar tranquilo? Como tá? Tem um foco muito grande interno nisso. Desde o começo, logo que eu entrei, o Alex, que é o nosso CEO, disse assim, não, fica tranquilo, porque o nosso foco foi de ter peça primeiro do que carro. Então, assim, tem comitês constantes debatendo isso. Por quê? A gente não quer ser conhecido como uma marca que A, não tem pós-venda, ou B, não cuida de cliente. Assim, o foco principal é cuidar do cliente, atendê-lo da melhor forma possível, mesmo. Então, assim, tudo que a gente ouve da área de pós-venda é absoluto foco nisso. As peças são caras, que tem concorrente aí que tem peça, só que é um absurdo, sabe? Assim, vai trocar um farol é R$7.000. Sei. Então, como que é essa decisão de vocês de trazer peça ou o carro, a tecnologia que o carro tem realmente deixa a peça mais cara? Eu acho que no lançamento do GS3, o pessoal de pós-venda fez um comparativo e o preço não era muito diferente da média mercado, de mercado. Daqui? Isso, aqui, Sim. aqui. Era mais ou menos em linha. Eu não vou lembrar do número Eu exato. estava lá, eu assisti, os valores são bem parelhos ali. Não é, A primeira manutenção é gratuita, né? não tinha e a primeira No revisão, caso né? do GS3. Do GS3 Não, acho que todos os nossos carros Todos têm a os primeira revisão. carros, primeira revisão. É gratuita. E a sequência, aí na sequência ele mostrava os preços competitivos com o mercado. E pegando os carros da categoria dele, combustão, sim, flex, sim. ali. Não é comparando com carros que são aleatórios. São dos mais vendidos aqui. Exatamente. Que foi a mesma análise que o Léo fez também quando comparou a comparação de produto. Pegou todos os principais players do mercado, né, no mundo da combustão. Isso, para gente olhar os features. De até 1.0, 1.5, sei lá, as outras motorizações, mas para mostrar um range como o GS3, tanto a versão Premium quanto a versão Elite, entregam mais do que a concorrência, tanto no ou mais abaixo ou um pouco mais acima. E outra resposta que a gente não consegue dar nesse momento, até pelo tempo de mercado, é preço de revenda. Como que vocês olham essa questão e o que a gente pode falar para quem está de olho na GAC? Realmente a gente não tem dado assim bom para dividir, nem bom nem ruim. O que a gente pode dizer é que a gente tem vários reportes de clientes que têm o carro e que comparam com carros que eles trocaram para ter o nosso GAC. E assim, a esmagadora maioria é muito feliz com o carro. Eles mandam e-mail dizendo como eles estão gostando do carro, o que eles fazem com o carro, questão de range. Então assim, a gente tem muito disso. A gente tem uma base muito fiel de cliente. Então, comunidade, né? Eles viram uma comunidade, é muito doido isso. E aí com isso, ficar na marca é muito mais fácil. Se você tem uma boa experiência e você quer continuar tendo, ele pode querer comprar, sei lá, sai de um Ion V para um HT, ou o que seja, ou um GS3 a combustão, eu vou tentar um carro elétrico, um UT. Então, essa fidelidade eu acho que a gente pode construir ao longo do tempo. Mas infelizmente um dado específico não tem. Vocês também miraram muito a questão da garantia, né? A garantia veio alta, né? Como que isso foi discutido? Como que vocês chegaram nessa garantia? São 7 anos. São 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Os elétricos, 8 anos. Os elétricos, 8 anos. 5 anos o GS3, 8 anos os elétricos. Exatamente. A ideia foi muito mapear o mercado e ver o que era importante para o cliente de cada segmento. Porque um carro elétrico, você espera que ele vai durar mais. Para quê? Para que ele realmente tenha um valor de revenda bom. Porque no Brasil, comprar carro é um investimento forte. Não é, vou comprar e depois daqui a um ano eu jogo fora. Não, aqui não é assim. Então a gente, obviamente, fica muito preocupado em poder atender o cliente, em poder ter o produto correto que não vai
quebrar o da dor de cabeça, e juntando as duas coisas que ele tenha um valor de revenda bom. Tanto que a gente não quer ficar mudando o carro sempre, porque se a gente muda o carro sempre, afeta o valor de revenda. Agora uma pergunta sobre o HT aqui. Ele tem as duas versões, uma com a porta gaivota, outra não. Isso. Qual que é a mais desejada ali que vocês estão vendendo mais? O maior volume ainda é a Elite, né? Que é a porta convencional. Mas se for falar por desejo, acaba sendo a Ultra, porque é uma coisa muito diferente. É impressionante. Você tá com o carro na rua, qualquer lugar que você para, sabe essa porta, todo mundo para, saca o telefone do bolso e começa a gravar. Independente de quem sai, pode ser eu, pode ser o Alex. o Pelé, né? Tava indo para um outro nível, né? O nosso saudoso Pelé. Qualquer pessoa saísse daquele carro, é a mesma coisa, porque chama atenção, é impressionante a porta, porque é um item muito diferenciado no mercado, principalmente no mercado brasileiro. Não tem nenhum produto, lá fora também são poucos que tem. Então esse acaba sendo o desejo, mas acaba sendo para o dia a dia, o Elite é o que mais vende pela facilidade, para as pessoas estarem acostumadas. Algumas pessoas são mais discretas também, e a gente sabe que a porta vai chamar a atenção, tem gente que prefere ficar. Então o Elite é o carro que mais sai. É o nosso maior volume versus o Ultra, o Elite tem mais maior volume. E a gente quis trazer esse carro porque ele é um carro único. É um carro que você não encontra em outro portfólio. Então é aquilo que eu comecei. Eu já sei que é surpreender você. Que é realmente dar algo que outros não podem dar. E um carro desses traz isso. Por isso que semana que vem a gente está lançando a atualização dele. Atualização do HT. Isso. Muito bem. E ainda tem 2 lançamentos para o fim do ano, né? Ainda tem 2 Sim, lançamentos para o fim ainda do bem ano. que você pegou. São SUVs maiores, né? Maior do que o HT, inclusive. Eu achei que eu ia escapar dessa, que já tinha dado uma hora, tá olhando o relógio, não tem que falar e tal. Tem. A gente quer lançar mais 2 carros esse ano. Então vai ser um total de 4 carros novos, a atualização do HT. Então vai ser um ano muito, muito cheio em termos de novidade, que bate com aquilo, assim, para a gente poder mostrar que a GAC China tem muita confiança no mercado de querer trazer carro, lançar carro, desenvolver carro. Não, já foi surpreendente a forma como a GAC chegou. 5 carros, né? Já chegou com uma linha inteira, linha completa, né? E aí vai trazendo mais. Então definitivamente foi das chinesas, foi a mais arrojada, assim, de saída, né? Com muito produto e de tecnologia bem diferente, né? Você vê que nem a BYD, que toda poderosa, chegou com tanta variedade assim. Mas a gente quer trazer tecnologia nesses carros que não está em nenhum outro que tem hoje. Isso eu posso falar. Mais que isso eu não posso falar, né? Teremos ou PHEV ou EREV, o REV. Falou, pode ter tudo, né? Pode ter tudo. Pode. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Ter a opção, ter o produto. Às vezes a gente tem muita conversa aqui na redação, claro, que a gente pega uma marca e fala, pô, mas o que ele tem? Pô, não tem nada. O que vai lançar? Não sei o que vai lançar porque não tem. Então quando você tem produto, né, tem tecnologia, eu acho que é mais fácil ou mais difícil para você convencer o outro, né? Mas se de repente vocês analisam que o REV é a opção a se ter, ou PHEV, ou mais elétrico, é só ir lá e buscar. Basicamente isso, né? Agora, eu tenho a gente já está chegando no final aqui, Obrigado. mas eu tenho uma dúvida. Pois é. As chinesas, em geral, elas foram ao longo do tempo se subdividindo e criando submarcas, né? Sim. Isso é uma coisa que, na verdade, eu não vejo muito na GAC. E eu queria entender com vocês se é isso mesmo. Por exemplo, a gente sabe que a linha Ion são de elétricos. A Riptec é a linha mais premium. Modelos mais caros. Isso. E a linha GS são os carros ali mais acessíveis e potencialmente híbridos, né? Ou a combustão. Uhum. Tem alguma coisa além disso que a GAC tem na China que a gente pode vir a ver aqui no Brasil? Em termos de marcas, a GAC tem um plano no horizonte, por exemplo, a BYD trouxe Denza, a GWM trouxe Way, tem a Hora.
Como que vocês trabalham essa parte de marcas e submarcas? Eu acho que vamos pensar a marca como tecnologia. Eu acho que fica mais fácil. Realmente, a marca GAC, ela é tudo que não é elétrico. Então, se tiver PHEV, se tiver REV, combustão, HEV, tudo isso que não é puramente elétrico entra dentro desse guarda-chuva GAC. Ion, todos os elétricos, e a Iptec, os elétricos mais premium, como o HT. Então, se a gente pensar em tecnologia, tudo o que for lançado vai cair entre uma dessas 3 marcas, até onde a gente sabe. Então, por que a gente lançou as 3 marcas como GAC? Fica mais fácil para o consumidor. Ele não tem que imaginar a marca A da outra marca, uma submarca. A gente preferiu juntar tudo. Até em termos de rede facilita um pouco, Claro. né? Muito mais. Um pouco, Muito mais. muito. Facilita tudo, né? Porque tem Tudo. o posicionamento é diferente, preço é diferente. Então, quando a gente põe tudo junto, fica mais fácil. Você pode entrar em uma GAC e você vai encontrar até um carro linhas mais de de entrada, produto, né? até um carro mais Construir premium. uma marca Então, já é difícil. Construir 4 marcas de uma Pois é. vez, meu Pois Deus é. do céu. É. Não é tão simples assim. Mas é mais inteligente você unificar nesse guarda-chuva e ter uma comunicação única. Uma marca mãe com linhas de produtos. Como o Léo falou, né? A linha GS, a linha Ion e a linha HT. Hightech, né? No caso. Então, mas tudo abaixo da marca mãe. Tanto que é por isso que todos os carros nossos têm o GAC no carro, para mostrar que é tudo família GAC. Isso. Eu acho que, para concluir aqui, ouvir de vocês, eu sei que vocês falaram em vários momentos diferentes ali, mas o que o brasileiro pode esperar da GAC em termos de chegar na concessionária, o que ele pode esperar de produto, né, e de pós-venda também, para decidir pela compra. O que a GAC vai entregar de diferencial em relação às outras marcas chinesas e as tradicionais aqui? Eu acho que com a produção local, isso vai dar muita confiança para o consumidor, que ele pode confiar que a marca ela não está aqui por pouco tempo. Ela tem um compromisso real com o país, com o consumidor e com a sociedade. Desenvolvimento local, isso é sempre muito importante, porque evita que você tenha um carro que não se adapte a você. Pós-venda que te alcance, com bastante peça no país todo. Então, e obviamente aquilo que o Luiz começou dizendo, bastante qualidade e bastante foco na usabilidade do carro. HMI. Então, quando você soma esses pequenos pedaços, você tem um pacote que inspira confiança. E é isso que a GAC quer, que inspira confiança no consumidor. Então, olha, você pode comprar o meu carro, que meu carro vai te atender. Acho que é isso, né? Complementaria só dizendo que o consumidor ele vai encontrar numa loja a opção que ele procura, a opção que ele quer, para qualquer tipo de direção, qualquer experiência que ele quiser, qualquer motorização. Então, a gente vai dar as opções para que ele possa escolher o que for melhor para ele. Acho que ele pode ir tranquilo, que ele vai ter diversas opções para ele escolher o que fizer mais sentido para o estilo de vida, o momento de vida dele. Com opções exclusivas no Brasil, hein? Esse da porta que abre para cima aí É legal. Chama atenção. chama atenção. É isso É aí. diferente, é o único. Tem modelos trazendo um pouco do passado, né? Muita gente olhou mais para a Hyundai quando ela apresentou o Veloster de 3 portas. Cara, beleza, todo mundo foi ver. Então, qual marca tem um carro que tem a porta gaivota aqui no Brasil? Assim, e um preço até que... Nem a Mercedes hoje tem. 300 Going mil não reais. tem mais, né? Então, É um carro de 300 mil reais, não é um carro de, poxa, mas quanto $1 custa milhão, um carro de né? 600, Exatamente. 700? É um carro de 300 mil reais. Então é super competitivo. O que você acha nessa faixa de preço com tudo que o carro entrega? Que alguns vocês já dirigiram, mas vocês vão ver a versão 2027 na semana que vem. Cara, o HT tem muita coisa que a gente não faz ideia que ele tem lá. Ele tem muito feature, tem muita tecnologia, tem muito conforto, tem muito espaço, tem muito de tudo. Então ele é muito além do que só um rostinho bonito e uma asa de gaivota. Ele tem muita coisa que o consumidor brasileiro que gosta desse tipo de
que usa no dia a dia no dia a dia na cidade, ou viaja para lugares próximos de São Paulo, que tenha as suas cargas em casa, no trabalho, cara, é uma ótima opção para o dia a dia. É um carro que assim, vai além de bate muito carro de 600, 700 mil reais com tudo que ele tem, com um preço de 300 mil. Então, um dado importante, lembra que produto. Em casa, se você coloca um wallbox de 7 kW, que é um wallbox normal, ele não é o rápido. Sim. Uma Padrão. bateria, padrão, uma bateria de 60, 65 kWh, em uma noite você carrega. Então é assim, dependendo do uso, será que você vai andar 400, 500 km na semana? Se você não andar, com uma carga só você anda a semana toda. Então se você se planeja para isso, não é uma opção a ser desconsiderada. É exatamente isso. A gente carrega uma vez por semana ou a cada 10 dias o carro, Então. pelo uso que a gente A faz. gente estava até falando sobre isso ontem, porque a pessoa hoje que tem um plug-in hybrid, ela tem que toda hora carregar. É isso. E a pessoa que tem um elétrico, ela não precisa carregar toda hora, porque a bateria é maior. Mas o plugin, se você não carrega, você perde a grande vantagem que é Exatamente. Bateria. A bateria, né? Exatamente. Então, Mas que aí todo dia tem que... eu acho que as pessoas não estão preparadas para essa conversa. Né? Que o brasileiro fala, eu quero um plugin, aí depois que ele compra um plugin, ele vai falar, pô, mas eu tenho que carregar todo dia. Te falei, faz logo no elétrico, né? Mas enfim, deixa as pessoas descobrirem, né, sem medo, e aí depois volta aqui e fala. Mas beleza. Alguma pergunta final? Está satisfeito? Quer saber mais informação do UT? Não, né? Não dá, né? Estamos aqui. Em breve. Olha, eu saí do lançamento do GS3 com a sensação que esse carro ia ser o carro nacional. Mas olhando o número de venda, o GS4 tá indo muito bem ainda, hein? O GS4 tem muito mais tempo de mercado, né? O GS3 Sim, o GS3 ainda não... A gente já começou a discutir isso. A gente já tá... Ainda não está definido qual vai ser? Não, isso não está mesmo. A gente já teve colegas nossos chineses aqui, a gente já foi visitar a planta, a gente está debatendo várias coisas sobre qual vai ser o primeiro, e não vai ser só um. Então, assim, a gente vai ter... Isso é um furo, hein? Olha lá. Ninguém ouviu isso da boca Hoje de ninguém da GAC. conseguimos uma informação privilegiada. Tá vendo? Então, assim, por isso que eu falei, o projeto é de verdade. Assim, não é... E já tem um mês para ligar a máquina lá, em 2027. Não faço ideia. Porque os 50 mil... Ele tem ali a data. Os 50 mas... mil é só GAC. Aquela planta lá, na verdade, vai continuar fazendo... O timing tá aqui, mas eu só posso mostrar. A planta continua fazendo Mitsubishi, né, com HPE, mas os 50 mil é GAC. E a ideia é conseguir chegar nesse volume quase que de largada, né? Vai depender muito de que carro a gente escolhe e quando a gente começa. Quais, né? Já não vai ser um, vai ser pelo menos dois. Sempre começa com um, né? Depois a gente vai ver o segundo. A gente começa e depois a gente melhora. Isso, mas hoje é muito mais difícil nacionalizar um carro elétrico, né? Seria mais fácil nacionalizar um carro com motor a combustão ou híbrido. Não faz diferença. Planta é planta. Planta é planta. Ó, deixou em aberto. Tá vendo? Assim, eu já vi fábrica fazendo os dois na mesma linha. Então, é isso, a planta. Na China faz. É isso que eu ia falar. Você vai pra China, qualquer fábrica que você for, eles fazem 50 tipos de carro diferentes, um depois do outro. Sobe um powertrain, sobe uma bateria. É uma loucura. Por isso que a gente está justamente nessa fase de olhar bem o mercado, ver o que faz mais sentido, o que faz este ou faz aquele. Eu acho que, de repente, o UT ainda está nesse meio para decidir. E necessariamente vocês vão ter que, junto com a HPE, fazer uma atualização da linha lá da fábrica, né? É uma das alternativas. Porque a gente tem que achar o melhor equilíbrio entre produzir e não ser disruptivo com o que eles produzem hoje. Porque não adianta, não, faz o meu carro e não faz o teu. Não, isso não existe. É uma cooperação, né? É uma parceria mesmo. Não tem nem como nós os atrapalharmos. Eu acho que eu vou concluir aqui
a gente via o mercado, tinha uma perspectiva de mercado para 4 milhões, 2 milhões. Muitas fábricas aumentaram a sua capacidade de produção, né? Então passou o tempo, não chegamos lá, ficaram ociosas. Agora essa onda de produtos chineses, de marcas chinesas, pode ser a salvação de boa parte, né, da indústria, e esses movimentos mostram que não é uma briga, né? E o bolo vai ter que ser redividido ali. Quem tiver melhor produto vai conseguir mais, quem não tiver vai chorar, mas aí não adianta. Emprego sendo gerado. Esse ano, inclusive, vai ser todo mundo falando sobre o quanto não perdeu, porque com tanto produto chegando... Não, é bom para o consumidor, isso né? que eu ia falar. Quem ganha no fim do dia é quem deveria ganhar sempre, que é o consumidor. Ele ter as opções, ele poder escolher o que é melhor para ele, independente de marca aqui, sem falar de GAC ou de qualquer coisa, é você dar a opção. Eu, como consumidor Luiz, quero comprar um carro. Que carro que eu compro? Pô, hoje eu tenho um monte de opção. Opção elétrica, híbrida, mais tecnologia, mais espaço, menos espaço. Pô, um monte de coisa. Há 10 anos atrás, eu tinha 3 opções, entendeu? Então você, mais uma vez, põe o consumidor no topo da cadeia. Eu escolho o que eu quero para mim e não o que a marca quer me vender. Então essa é a grande vantagem da chegada das chinesas de anos para cá, é você colocar o consumidor no lugar que ele deveria estar sempre, lá em cima, para ele poder escolher o que é melhor para ele, não, de novo, o que a gente como marca quer vender. Acho que esse é o ponto. Engenheiro adora desenvolver o melhor carro possível para ele, mas alguém vai ter que comprar, né? Então tem que e cada vez com mais autenticidade, né? Porque você pega o GS3, por exemplo, o visual dele é um visual impressionante, né? Não só o GS3, mas todos, assim, né? O GS3, por exemplo, me chamou muita atenção. Ele tem muita personalidade. Você né? vai comprar, né? Tem que pedir um desconto lá, pessoal da GAC. Tem que ligar lá, Fazemos qualquer negócio. Tô Mercado Livre. tá lá, Mercado Livre, mas uma estratégia interessante, né? Utilizar o Mercado Livre. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer muito. Bom demais. O prazer é nosso. Não podem falar o preço ainda do UT, mas fiquem ligados. Na próxima semana teremos essa informação. Já a gente tem aí novidades. Obrigado pelo tempo de vocês, pelas informações, esclarecimentos. Portas sempre abertas. E sucesso, né? Já ser um projeto bem grandioso aqui com produção nacional agora, né? Vamos lá. Que dê tudo certo. É isso aí. É isso aí. Tamo junto nessa jornada. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Valeu. Valeu.